Pare por um segundo e tenta imaginar isso. Você está no auge da sua vida. Tudo deu certo rápido demais. O Brasil inteiro canta suas músicas, repete suas piadas, veste sua camiseta. O futuro parece garantido. E justamente por isso, ninguém imagina que aquele dia comum seria o último. Na manhã de 2 de março de 1996, os Mamonas Assassinas não acordaram como quem se despede da vida. Acordaram como qualquer jovem cansado, rindo, fazendo planos, reclamando da agenda apertada. Era só mais um voo, só mais um retorno para casa. Pelo menos era isso que parecia. A banda vinha de uma sequência absurda de compromissos, shows lotados, entrevistas sem pausa, pouco sono. O sucesso tinha sido tão rápido que o corpo ainda não tinha entendido o ritmo que a fama exige. Pessoas próximas relatam que o cansaço era visível, mas ninguém imagina a tragédia quando tudo está dando certo. A sensação era de missão cumprida. Eles tinham feito mais um show. Agora era voltar para São Paulo e descansar. No aeroporto, o clima não era de tensão. Não havia medo, não havia pressa desesperada. Havia risadas, brincadeiras, comentários soltos. Aquele humor que fazia o Brasil rir. O mesmo humor que poucas horas depois viraria silêncio. Curiosamente, alguns detalhes daquele dia só ganharam peso depois. Pequenas falas, atitudes comuns, decisões simples. Nada parecia errado. E talvez seja exatamente isso que mais dói. Não houve sinal claro de despedida. O voo saiu de Brasília no início da noite. Um Learjet, avião rápido, moderno para a época, usado constantemente por artistas. Para a banda, aquilo era rotina. Eles já tinham feito trajetos parecidos várias vezes. Congonhas era praticamente extensão de casa. Um aeroporto conhecido, uma rota familiar. Tudo conspirava para a sensação de normalidade. Mas existe algo perturbador nas grandes tragédias. Elas costumam nascer em dias absolutamente comuns. Nenhum pressentimento coletivo, nenhuma mudança brusca de comportamento, nenhuma decisão dramática. Apenas a soma de fatores silenciosos que naquele momento ninguém percebe. Enquanto o avião avançava pelo céu, São Paulo se preparava para mais uma noite qualquer. Pessoas jantando, assistindo televisão, rindo das mesmas músicas que os Mamonas tinham cantado horas antes. O país inteiro ainda não sabia que estava a poucos minutos de viver um dos choques mais profundos da sua história recente. E talvez o que mais machuque até hoje seja isso. Eles não partiram no auge apenas da carreira. Partiram acreditando que ainda havia muito pela frente. Projetos, turnês, sonhos, vida. Nada naquela noite indicava que aquele voo comum entraria para sempre na memória do Brasil. Se essa história já te prende agora, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que também lembra desse dia e se inscreve no canal. Aqui, cada detalhe importa. Cada silêncio carrega um significado. E o que parece simples, quase nunca é. Respira fundo agora, porque é aqui que a história deixa de ser apenas triste e começa a ficar inquietante. Quando se fala em acidente aéreo, muita gente imagina uma grande falha mecânica, algo explosivo, inesperado. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o avião estava funcionando. E no caso dos Mamonas, isso é justamente o que mais desconcerta. O Learjet que levava a banda era um jato rápido, confiável e já bastante utilizado por artistas e empresários naquela época. Não era um avião antigo, nem improvisado, nem fora dos padrões. Ele respondia bem aos comandos, tinha potência de sobra e sistemas capazes de executar uma aproximação segura, desde que tudo fosse feito exatamente como o procedimento exigia. E é aí que a aviação revela sua face mais cruel. Ela não perdoa pequenos desvios. A tripulação também não era inexperiente. Os pilotos conheciam Congonhas, sabiam das dificuldades daquele aeroporto cercado por áreas urbanas, iluminação confusa e margem mínima para erro. Congonhas não aceita aproximações mais ou menos. Ou você está perfeitamente alinhado, ou você não está.
Não existe meio termo. Naquela noite, o avião iniciou a aproximação normalmente. Tudo parecia dentro do esperado. Mas nos instantes finais, algo muda. A aeronave se aproxima um pouco mais alta do que o ideal. Não é algo raro. Não é algo que sozinho cause um acidente. Nessas situações, existe um procedimento padrão, a arremetida. Subir novamente, dar a volta e tentar outra vez. E foi isso que aconteceu. Só que a arremetida, que deveria ser um movimento automático, preciso e quase mecânico, acabou se transformando no ponto sem retorno. Em vez de seguir o eixo correto de subida, o avião entrou numa trajetória que o levou para uma área de relevo elevado, completamente incompatível com aquele tipo de manobra. Em segundos, o que era uma correção virou uma armadilha invisível. Aqui entra um detalhe que pouca gente entende, mas que faz toda a diferença. À noite, o piloto não vê o relevo. Ele confia nos instrumentos, nas luzes da cidade, nos pontos de referência. E São Paulo à noite é um mar de luzes que engana até olhos experientes. O cérebro tenta completar a imagem, às vezes completa errado. Não houve tempo para corrigir, não houve falha estrutural, não houve pane catastrófica. Houve uma sequência curta de decisões tomadas sob pressão em poucos segundos, num ambiente que não aceita improviso. A aeronave estava inteira até o último instante. E isso é assustador, porque mostra o quanto tudo depende do alinhamento perfeito entre homem, máquina e ambiente. Na aviação, existe uma frase silenciosa que raramente é dita ao público. Acidentes quase nunca acontecem por um erro grande. Eles acontecem pela soma de erros pequenos, cada um aparentemente inofensivo, até que não haja mais espaço para recuperação. E naquela noite, o espaço acabou. Enquanto isso, dentro do avião, os passageiros não tinham como saber o que estava acontecendo. Não houve tempo para pânico, não houve anúncio, não houve grito. Apenas segundos entre uma tentativa de correção e o impacto final. Segundos que ninguém a bordo conseguiu compreender e que o país inteiro ainda tenta entender décadas depois. É aqui que a história começa a incomodar. Porque quando a gente percebe que não foi uma falha grotesca, nem algo espetacular, surge uma pergunta difícil de engolir. Se pequenos detalhes mudam tudo, quantas vezes algo parecido já aconteceu sem que a gente percebesse? E talvez seja por isso que esse acidente nunca sai da memória coletiva. Não foi só uma tragédia. Foi um lembrete brutal de como a linha entre o controle absoluto e o caos pode ser fina demais para o olho humano perceber. O impacto não foi um estrondo ouvido pela cidade inteira. Não foi um clarão visível à distância. Foi algo quase íntimo, escondido entre a mata da Serra da Cantareira, como se a tragédia tivesse escolhido acontecer longe dos olhos, mas não da dor. Em poucos segundos, o silêncio tomou o lugar de tudo o que ainda fazia sentido minutos antes. Quando as equipes de resgate chegaram à região, o que encontraram não deixava margem para esperança. O local era de difícil acesso, escuro, íngreme, fechado pela vegetação. O avião havia se fragmentado completamente no momento da colisão. Não havia fuselagem preservada, não havia sinais de sobrevivência. E isso, por mais duro que seja dizer, foi compreendido quase de imediato. Enquanto isso, do outro lado da cidade, São Paulo ainda não sabia. As famílias aguardavam, a produção aguardava. A imprensa começava a sentir que algo estava errado. O atraso virou preocupação. A preocupação virou urgência. Até que a informação começou a circular, primeiro de forma confusa, depois como um sussurro que ninguém queria confirmar. Quando os primeiros flashes ao vivo surgiram na televisão, o Brasil parou. Plantões interromperam a programação normal. Apresentadores falavam com a voz trêmula, escolhendo palavras que pareciam pesadas demais para serem ditas. Ninguém queria ser o primeiro a afirmar, mas todos já sentiam. A confirmação não veio como um anúncio seco, veio como um baque emocional coletivo.
Em segundos, a alegria que os mamonas representavam se transformou em incredulidade. Pessoas choravam em casa, em bares, nas ruas. Crianças que sabiam as músicas de cor perguntavam o que tinha acontecido. Adultos que riam das letras irreverentes não sabiam como explicar que 5 jovens, tão vivos na memória recente, não estavam mais ali. O trabalho de resgate foi longo, delicado e silencioso. Não havia o que salvar, apenas o que recolher. E esse detalhe, raramente falado, pesa muito. Quando não existe esperança, o resgate vira um ritual de respeito. Cada movimento é feito com cuidado extremo. Cada objeto encontrado carrega uma história interrompida. No Instituto Médico Legal, o clima era de comoção contida. Profissionais acostumados com tragédias admitiram, anos depois, que aquele caso foi diferente. Porque não se tratava apenas de vítimas, tratava-se de símbolos. Pessoas que dias antes faziam o país rir, agora obrigavam o país a encarar o silêncio. Os laudos confirmaram o que já se sabia no local do impacto. Não houve chance de sobrevivência. A violência da colisão foi imediata. Não houve sofrimento prolongado. Essa informação, por mais dura que pareça, foi a única coisa capaz de oferecer algum tipo de consolo às famílias e aos fãs. Saber que tudo aconteceu rápido demais para o medo se instalar. Mas o impacto emocional foi lento, muito lento. Shows cancelados, rádios mudaram a programação, escolas comentavam o assunto. O Brasil entrou em luto sem saber exatamente como se despedir. Não houve despedida pública tradicional. Não houve último adeus coletivo. Houve um vazio estranho, como se algo tivesse sido arrancado sem aviso. E talvez seja por isso que esse momento ainda dói. Porque não foi apenas a perda de uma banda. Foi a perda de uma sensação. A sensação de leveza, de riso fácil, de irreverência sem maldade. Naquela madrugada, o país percebeu que até aquilo que parecia invencível podia acabar de forma abrupta. O avião caiu na serra, mas o impacto atravessou o Brasil inteiro. E o eco daquele silêncio continua reverberando até hoje. Mesmo depois de tudo isso, existem detalhes que continuam despertando curiosidade, porque ajudam a entender por que essa tragédia nunca foi apenas mais uma notícia antiga. Por exemplo, poucas pessoas sabem que Congonhas já era considerado naquela época um dos aeroportos mais desafiadores do país. Pilotos experientes costumavam dizer que pousar ali à noite exigia a atenção máxima, porque a iluminação da cidade podia criar ilusões visuais perigosas. Não era medo, era respeito. Um respeito que naquele dia foi colocado à prova em segundos. Outro detalhe que chama a atenção é como o cérebro humano reage em situações de alta pressão. Especialistas explicam que, em momentos críticos, mesmo profissionais treinados podem sofrer o chamado efeito túnel. O foco fica tão concentrado em uma tarefa que outras informações importantes deixam de ser processadas. Isso não é incompetência, é biologia. É o limite humano sendo confrontado por uma máquina que exige perfeição. Há também curiosidades que tocam o lado emocional. Relatos indicam que dias antes, integrantes da banda falavam sobre diminuir o ritmo após aquela sequência de shows. Queriam descansar, aproveitar mais a família, planejar o futuro com calma. A ironia cruel é que esse futuro já estava sendo pensado, mas nunca chegou a acontecer. E talvez uma das perguntas mais inquietantes seja esta: por que mesmo com relatórios oficiais, depoimentos técnicos e explicações detalhadas, tantas pessoas ainda sentem que algo ficou mal explicado? Por que surgiram tantas teorias, tantas versões alternativas, tantas desconfianças ao longo dos anos? A resposta pode estar menos no acidente em si e mais na forma como o ser humano lida com perdas abruptas. Quando algo termina sem aviso, a mente busca sentido, busca culpados.
Busca respostas que aliviem a dor de aceitar que, às vezes, não existe um porquê confortável. Mas existe algo que quase ninguém comenta e que muda completamente a forma de enxergar essa história. Documentos, relatos posteriores e declarações que só vieram à tona muitos anos depois levantaram questionamentos que vão além do erro humano ou da fatalidade. Questionamentos que dividem opiniões até hoje e que fazem muita gente acreditar que ainda há partes dessa história que não foram totalmente esclarecidas. Se você quer entender por que tanta gente afirma que esse acidente guarda pontos obscuros, se quer conhecer as versões que raramente aparecem nos resumos rápidos, deixa o like agora, compartilha esse vídeo com quem também nunca esqueceu os Mamonas Assassinas e se inscreve no canal.